A nossa geração, ela é muito boa em julgar. A nossa geração, ela é muito boa em julgar. Ser bom em julgar não significa que nós estamos aptos para julgar. Nós somos muito bons, nós somos muito rápidos em julgar as pessoas e os acontecimentos. Porém, nós não somos aptos a isso. Basta acontecer um desastre na natureza, um desastre ecológico, e rapidamente as matérias de jornais tomam conta dos nossos olhos, e nós já começamos a mensurar quem é o culpado ou quem não é. E antes mesmo de qualquer processo criminal, antes mesmo de qualquer questão judicial ser iniciada, qualquer investigação ser terminada, nós já condenamos, então, alguém. Isso acontece também com os crimes hediondos. Quando acontece um crime hediondo na nossa nação, que para o Brasil, as manchetes de jornais começam a tomar conta dos nossos olhos, nós começamos a avaliar a situação e rapidamente nós julgamos, então, como condenados aqueles que estão aparecendo como criminosos. Certa feita, com minha esposa em casa, nós olhando uma reportagem sobre um crime hediondo, e eu questionei ela falando assim, e se essas pessoas não forem culpadas? Depois de todo o processo criminal ocorrer, depois de toda a investigação ocorrer, chegar então à conclusão que aquelas pessoas não eram culpadas. Não vai mais existir ambiente para elas no Brasil. Não vai existir mais local para elas se sentirem seguras. Porque, como eu falei, nós somos rápidos e bons em julgar, mas nós não estamos aptos a julgar. Por isso, por várias vezes, diversas vezes, nós vamos ter ponderações equivocadas. Nós temos uma visão muito pequena ainda do todo que nós estamos inseridos. E agora eu queria trazer para o seu lado pessoal. Como seria o seu julgamento, ou o quanto o seu julgamento estaria prejudicado se você tivesse que julgar alguém que foi incriminado por matar alguém próximo a você? Preste atenção que eu não falei que a pessoa é culpada, ela foi incriminada. Para ela ser culpada, ela precisa passar por um julgamento. Como você julgaria essa pessoa? Será que você teria coração? Será que você teria estômago para fazer esse julgamento? Se você fosse colocado como juiz de alguém que assaltou ou furtou a sua casa, ela foi incriminada, ela não foi condenada ainda. Será que você teria estômago? Será que você teria coração para fazer esse julgamento? Será que se você fosse colocado como juiz para legislar a respeito dos pecados das pessoas, talvez é muito fácil para a gente, como pastor e conselho, quando precisamos lidar com situações de pecado, lidar quando as situações não estão tocando na gente. Mas se tocar, se for o meu filho, se for a minha esposa, será que eu vou conseguir julgar de uma maneira imparcial? Eu sou tentado a dizer que não. Nós somos muito bons em julgar, porém nós não estamos aptos para isso. E a Bíblia nos ensina algo muito parecido com isso. Na teologia nós chamamos de justificação pela fé. Nós homens, nós humanidade, nós cometemos um crime muito sério contra Deus, contra aquele que sim tem o poder de legislar contra nós, contra aquele que tem o poder de determinar quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem faz coisas boas e quem faz coisas erradas. E a Bíblia nos demonstra vários exemplos nas Escrituras, quando o homem tenta determinar isso, que normalmente pondera de maneira errada. Porém, quando Deus se coloca como esse legislador, nós temos a oportunidade de conhecer algo que nós não somos bons em oferecer, chamado graça. O homem não oferece graça. Se alguém pisa no seu pé, você quer pisar mais forte no seu pé. Você ensina o seu filho, a sua filha, que se alguém der um tapa nele na escola, que ele bata mais forte. Porque se ele não bater e vier para casa apanhando, vai apanhar em casa também. A gente não ensina sobre graça. Então, nessa noite eu quero falar com vocês sobre justificação. Não a nossa justiça, mas a justificação que provém da fé. Como Deus lida com o nosso pecado. Abre aí a sua Bíblia, em Gálatas, capítulo 2. E nós vamos dar prosseguimento à série de exposições que estamos fazendo nesse livro. Gálatas, capítulo 2.
Nós vamos ler a partir do verso 15. Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será então Cristo ministro do pecado? De modo algum. Se eu reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo então morreu inutilmente. Louis Berkhoff, se for para mim, diz que eu não estou. Louis Berkhoff, ele define justificação da seguinte maneira: é um ato judicial de Deus no qual ele declara, baseado na justiça de Jesus Cristo, que todas as exigências da lei estão satisfeitas com respeito ao pecador. A definição teológica para a justificação é essa. É quando Deus olha para a minha e para a sua vida, Ele já não enxerga mais em mim e você o nosso pecado. Ou seja, o nosso pecado não é mais o nosso definidor como pessoa. A partir do momento que Cristo habita em nós, Cristo é quem nos define na presença de Deus. Por isso que nós podemos ser justificados. Há uma diferença entre o conceito de justificação e o conceito de ser justo. Porque justificado é quando alguém determina algo sobre você. Justo é algo que vem de dentro de você. O homem jamais poderá ser justo. O homem não pode de maneira nenhuma ter atitudes justas, porque habita em nós o pecado. Por isso que é necessário que alguém venha de fora e define em nós, então, que nós agora somos justos. Ou seja, quando o homem olha para nós, quando Deus olha para nós, ele enxerga agora a figura de Cristo Jesus. Isso permeou a mente dos reformadores. Isso permeou a mente das igrejas. Eu quero te usar 3 exemplos para que você possa ver. Martinho Lutero, ele define justificação pela fé dessa maneira: esta doutrina, é a cabeça e a pedra fundamental da teologia da igreja. Ela gera, alimenta, edifica, preserva e defende a igreja de Deus. Quando não está em nós a definição de fé, quando não está em nós a definição da nossa salvação, nós então podemos crer que um dia seremos salvos. Porque se depender de mim e de você a salvação, um dia nós vamos ter e outro dia nós não vamos ter. Porque nós não conseguimos ser justos todos os dias. Os nossos irmãos que creem de maneira diferente têm uma séria dificuldade de definir o que é santificação e o que é salvação. Santificação é um processo. Santificação, você é encontrado em Cristo Jesus, e a partir do momento que Cristo habita em você, você passa a ter atitudes santas. Algumas vezes você vai dar 10 passos em santidade e vai voltar 8, vai andar mais 10 e vai voltar 7, vai andar 11 e vai voltar 12, porque a santificação é um processo, a justificação não. A justificação é um ato de Deus sobre a sua vida, declarando que você é justo. Por isso que nós podemos ser guardados como igreja de Cristo Jesus. Martin Lloyd-Jones fala que a justificação pela fé é a doutrina central de todo o protestantismo. Em cada avivamento, ela sempre vem na vanguarda. Eu e você temos uma ousadia como comunidade aqui em Pelotas. Não é 1, nem 2, nem 3 vezes que nós dobramos os nossos joelhos e clamamos: Deus, aviva o Rio Grande do Sul, aviva Pelotas, aviva a minha vida, aviva o Brasil. E nós cremos no avivamento, cremos que Deus pode avivar a nossa vida. Porém, não há avivamento sem você passar por essa doutrina, meu irmão. Porque avivamento só ocorre no coração e na vida de homens que são completamente dependentes de Deus. Homens e mulheres que conseguiram compreender que não são nada, e que Deus é tudo na vida deles, que Deus poderia destruí-los por conta do pecado, porém, através da graça de Deus, Deus usa as suas vidas para impactar outras vidas. Por isso, se eu e você vamos orar por avivamento, precisamos refrisar essa doutrina no nosso coração.
Será que eu creio na justificação pela fé? John Piper, grande pregador da nossa geração, fala que justificação é viver pela fé, que glorifica Cristo, resgata pecadores desesperados, encoraja santos e imperfeitos e fortalece igrejas frágeis. Se você crê na justificação pela fé, a sua vida para de ter essência em você mesmo. Não é mais aquilo que você gosta, não é mais aquilo que você quer, não é mais aquilo que você deseja, é aquilo que Cristo tem para a sua vida, é aquilo que Deus deseja da sua vida. Você não busca mais honra, por isso que eu tive a ousadia de discordar da música dos Fagundes, dizendo que nós não temos legado, não tem como nós construirmos algo, o que nós podemos construir é a pregação do Evangelho. Porque a nossa construção, ela passa. Pode durar 1, 2, 3, 4 gerações, mas ela passa. O Evangelho não. Por isso que crer na doutrina da justificação pela fé é crer em um Deus que está agindo na vida de homens e mulheres pecadores. E que se não for pela sua graça, não há como sermos usados por Ele. Essa é a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve. A carta aos Gálatas. Logo depois de ter plantado essas igrejas em toda uma região, a Galácia não é uma cidade, a Galácia é uma região. E é interessante que essa carta vem antes dos evangelhos. Na verdade, você pode ter, e tem autoridade para dizer, que esse é o primeiro escrito do Novo Testamento. E no primeiro escrito do Novo Testamento, já foi necessário falar para aquela igreja, falar para a igreja daquela geração, que os méritos deles não são nada. Que aquilo que eles podem construir não é nada, que eles precisavam então depender de Deus, entregar a sua vida para Deus. Por isso que nessa noite eu quero falar com você sobre justificação pela fé. E quando eu falo com você sobre justificação pela fé, eu não estou falando de santificação, eu não estou falando de atos que você vai agir. Atos que vai agir ficou bom, né? Que você vai, eu ia usar cometer, mas é que eu achei que ficava muito pesado. Atos que você vai agir depois da sua salvação. Eu estou falando a respeito da sua salvação. E não é tempo de igreja que define isso. Porque muitos ainda estão dentro de igrejas tentando agradar o coração de Deus, com medo de que Deus possa pesar a mão sobre eles. Logo, não compreenderam ainda o que é a graça de Deus. Primeira verdade que eu quero conversar com você nessa noite, então, que a salvação, ou a justificação, é através da fé em Cristo Jesus. Verso 15 e 16. Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Em outras palavras, Paulo está virando para a igreja da Galácia e dizendo, olha, ninguém pode ser salvo, ninguém pode entrar na presença de Deus, ninguém pode compreender a graça e a salvação se não for mediante a fé em Cristo Jesus. Não é pela lei. A expressão lei aqui usada é porque Paulo estava debatendo com os fariseus da sua época. Paulo estava debatendo com os judaizantes da sua geração, que entravam nas igrejas que Paulo e os apóstolos estavam pregando e diziam assim, você acredita em Jesus? Que bom, que legal que você está acreditando em Jesus, porém, antes de você crer em Jesus, antes de você crer no Messias, você precisa ser judeu. Então, para que você possa crer em Jesus, você precisa se circuncidar, você precisa guardar as festas que nós guardamos, você precisa cumprir todos os ritos da lei, porque senão, você não pode ser aceito por Cristo Jesus. Nós olhamos esse tipo de atitudes e achamos que isso não acontece mais. Porque nós hoje cremos na salvação pela fé, mas nós nos enganamos por várias e várias vezes. Você quer ver um exemplo? Vou te citar alguns para você guardar essa premissa. Primeiro delas, quando dá alguma coisa errada na sua vida. Quando alguma coisa deu errado, furou o pneu, você caiu de bicicleta, sei lá, seu time perdeu, alguma coisa dá errado. Primeira coisa, você que é um bom cristão, você para e pensa, alguma coisa está errada na minha vida. Alguma coisa está errada.
Deus está me punindo porque alguma coisa eu fiz de errado para Ele. Essa não é uma premissa de alguém que é justificado pela fé em Cristo Jesus. Porque se você é justificado por Cristo Jesus, você sabe que a lei pode até demonstrar as suas falhas, só que as suas falhas não definem mais você. O seu pecado não define mais você. A lei só serve para olhar para a sua vida e dizer, olha, isso daqui você não pode fazer. E daí nós vamos lá e fazemos. Então, viu? Por isso que vocês não podem ser salvos pela lei. É só para isso. Mas não te define mais. Dentro desse exemplo, algo para você guardar. Que se você sustenta a sua casa, se você já está envolvido com esse pagamento de contas na sua casa, quando começa a faltar grana, a primeira coisa que você pensa, nossa, eu esqueci de dar o dízimo. O gafanhoto está comendo a minha casa agora. Eu esqueci de dar oferta. Alguma coisa está errada na minha vida financeira. Então você não compreendeu a salvação pela fé. Você não compreendeu a justificação pela fé. Porque mediante a lei existe certo e errado. Mediante a lei existe o culpado e o não culpado. Mediante a lei existe pessoas que vão sofrer por sua culpa e pessoas que não. Na graça de Deus não existe isso. Porque a partir do momento que você é salvo pela fé em Cristo Jesus, você reconhece o seu pecado. Você sabe que você é falho. Você sabe que você vai lutar constantemente, paulatinamente contra o seu pecado. Porém, isso não te separa mais de Deus. A sua vida não é reflexo da sua vida pecaminosa. A vida que você vive agora, ela reflete a glória de Deus. Só a glória de Deus. Essa semana, em uma das nossas lives, compartilhei com você a vida de Davi. Davi. Deus sabia quem era Davi, desde o dia que Samuel o escolhe lá em 1 Samuel. Alguém que tinha problemas com domínio próprio. Alguém que era ganancioso. Alguém que era medroso, porque não foi para a batalha quando precisava ir. Mas também tinha coisas boas. É ele que enfrenta o gigante Golias. É ele que se torna o maior general de Saul. É ele que é o homem segundo o coração de Deus. Portanto, meu irmão, eu e você precisamos acreditar. Não há nada de bom em nós. Você não pode chegar diante de Deus, dar um pesaço no Santo dos Santos e dizer, Deus, aqui quem está falando é o fulano, eu sou gaúcho, eu sou presbiteriano, e o Senhor tem que me salvar. Já tentaram fazer isso, meu irmão? Lembra que Jesus nos conta uma história? Dizendo que homens chegaram na presença dele e disseram assim, olha, nós expulsamos demônios no teu nome. Quantos de vocês já expulsaram demônio aqui? Já estão atrás. Tem gente que anda expulsando demônio. E Jesus olha para a vida desses homens, que tinham uma fé tão operosa. Diz, eu não conheço vocês. Eu não ando com vocês. Eu não estou em vocês. Se afastem de mim. Não é a lei. É a graça. Não adianta você cumprir todo o Velho Testamento se você não confiar em quem escreveu todo o Velho Testamento. Não adianta você mensurar e pautar a sua vida por regras cristãs se você não se relaciona com o Cristo do cristianismo. Não tem como você desfrutar da presença de Deus se você ainda achar que por causa das suas canções, por causa das suas orações, por causa do seu jejum, por causa da sua fé inabalável, Deus vai parar os céus. Nunca é por nossa causa. É sempre por causa dele. E ele faz quando ele quer, da maneira que ele quiser. Nós nos submetemos ou não. E aí entra a segunda coisa que eu queria conversar com você nessa noite. A salvação ou a justificação, ela é contrária à lógica humana. A salvação ou a justificação é contrária à lógica humana. Verso 17 em frente. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores,
Será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se eu reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. A salvação ou a justificação, ela é contrária à lógica humana. Nós já ensinamos os nossos filhos, você se não é pai e mãe, você já foi filho, então você já foi ensinado dessa maneira. Filho, se você obedecer, o papai vai te dar um chocolate. Filho, se você tirar boas notas na escola, no final do ano, Papai do céu não, Papai Noel a gente fala. Papai Noel vai te dar um PlayStation 5. Filho, se você fizer isso, você vai receber aquilo. E nós, então, começamos a incutir desde cedo na vida das nossas crianças que as coisas que elas alcançam é por mérito. Não é porque elas são boas em alguma coisa, não é porque elas têm que se dedicar a algo. E o pior de tudo para mim e para você como cristãos, nós não ensinamos os nossos filhos que eles têm que tirar boas notas para a glória de Deus, eles têm que ser bons alunos para a glória de Deus, que eles precisam obedecer aos pais para a glória de Deus, não é para ganhar PlayStation. Daí nós ficamos mais velhos, nós amadurecemos, chegamos na fase adulta, na juventude, é a mesma coisa. Porque o cara fica afim daquela menininha. E daí ele tem que mover os céus, ele tem que baixar a lua, ele tem que fazer o sol nascer de uma maneira diferente, para que ele consiga conquistar o coração daquela mulher. E antes que você me chame de machista, você, mulher, pode fazer a mesma coisa. Para conquistar o cara do cavalo branco. E no fundo, nós começamos então a entender que amor você recebe por mérito, por algo que você conquista. Eu conquistei aquela menina, eu conquistei aquele menino, agora ele é meu. Logo você vai descobrir que nada é seu. Nós vivemos então numa geração que é ensinada pela infância, é ensinada na juventude a viver pelo mérito. Daí nós vamos na fase adulta. Você começa a trabalhar, você começa a estudar e a se dedicar. E daqui a pouco você vai se debruçar e entender uma realidade muito séria do universo de trabalho. Nem sempre os melhores ganham as promoções. Nem sempre os melhores jogadores vão para a seleção. Nem sempre os mais aptos estão nas melhores posições. Porque existe um universo paralelo em volta de tudo isso. Talvez você seja o mais capacitado, melhor até do que o seu colega de trabalho. Mas pode ser que o seu chefe escolha o seu colega de trabalho para a promoção, e não você. Daí quando isso acontece, a gente começa a ficar meio surtado. Porque você dedicou sua vida, seu estudo, suas coisas, seu dinheiro, seus feriados, tudo o que você tinha para investir na sua profissão e na sua vocação, e na hora de receber algo você não recebe. É porque você ainda não aprendeu. Nós não vivemos pelo mérito. Porque se você compreendesse a justificação pela fé, que está na base da sua salvação, você iria descobrir que tudo o que você faz, desde a criança com o pai, do relacionamento do casal, até o seu trabalho, tudo é para a glória de Deus. Eu tenho que fazer o meu melhor, porque Deus quer que eu faça o meu melhor. E eu vou ser o melhor advogado, o melhor pastor, o melhor professor, o melhor caminhoneiro, o melhor enfermeiro, o melhor engenheiro, para a glória de Deus. Os homens podem não reconhecer. O meu chefe pode não reconhecer. Mas eu tenho que ter a paz no meu coração, que quando eu fechar os meus olhos, eu fiz tudo o que Deus queria que eu fizesse. E eu não faço isso para angariar votos na presença dEle. Eu não faço isso para quando eu morrer eu chegar com uma pasta embaixo do braço, largar na frente de Deus e dizer, está aí Deus, eu sou o bom filho. Não. Eu faço tudo na minha vida, porque Ele já fez tudo por mim.
Eu dedico a minha vida a viver como Cristo quer, porque Cristo entregou a vida dele para que eu pudesse viver. E isso vai contra a nossa lógica. Nós não ensinamos assim. Nós não pensamos assim. Nós não vivemos assim. E daí nós conhecemos as Escrituras e nós queremos trazer todo esse pensamento para dentro das Escrituras. E daí nós não encontramos lógica. Mas isso não é novo. O próprio apóstolo Paulo nos ensina que aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação do Evangelho. Não há lógica. Não há lógica. Faz você um autoexame. Eu vou fazer o meu do púlpito porque eu estou com o microfone. Mas às vezes eu olho para a minha vida e digo, Deus, o que o Senhor quer comigo? Por que eu? Porque todas as vezes que eu me olho no espelho, eu vejo o meu pecado. Todas as vezes que eu olho para as Escrituras e eu vejo a lei, reflete o meu pecado, pinga o pecado. Por que eu? Tanta gente mais santa do que eu. Tanta gente melhor do que eu. Sabe falar melhor, sabe orar melhor, sabe cantar melhor, sabe gerir. Por que eu? E a resposta é só uma. É a graça. Não é pelos teus méritos. É a graça. Você é um miserável pecador. Você é, como aquilo que te saltou aos olhos no começo desse culto, o vermezinho de Pelotas. O vermezinho do Rio Grande do Sul. Mas a graça é maior. Todas as vezes que eu e você tentamos diminuir a salvação através dos nossos méritos, nós estamos diminuindo o amor de Deus. Nós estamos tentando mensurar o amor de Deus por aquilo que eu consigo entregar a Ele. E a graça vai além da nossa mente. Contraria a lógica do homem. Terceira ideia que eu queria conversar com você nessa noite. A salvação ou a justificação gera vida e propósito no homem. Verso 20, fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse verso com certeza está no top 10 de muitas pessoas. Muitas pessoas já decoraram esse versículo. Você vai ver ele nos para-choques de caminhão. Você vai ver esse versículo nas timelines das mídias sociais, dizendo que Cristo agora vive em você. Que você está morto para a lei, mas que Cristo habita em você. Mas eu tenho as minhas dúvidas. Se nós conseguimos compreender a profundidade desse verso. Com certeza não. Paulo está falando desse verso em um contexto, quando ele está falando a respeito da lei. Paulo está olhando para tudo aquilo que ele era doutor, tudo aquilo que ele dedicou à sua vida, ensinando aquele povo da Galácia, dizendo assim, olha, isso que vocês querem fazer, eu já fiz. Esse retrocesso que vocês estão fazendo, eu já dediquei a minha vida nisso. E gerou morte no meu coração. Agora o que eu vivo, a vida que eu tenho na carne, eu não vivo mais para mim. Eu vivo para Cristo Jesus. Cristo habita em mim. Cristo gerou liberdade no meu coração. Por isso que eu posso pregar o Evangelho. Paulo nos lembra que nós precisamos morrer para a lei. Deixar a lei de lado. Todas as vezes que você abrir, meu irmão, a Bíblia e ler os 10 mandamentos, você vai ser surpreendido em algum. Você pode nunca ter matado, você pode nunca ter adulterado, mas eu tenho certeza plena que você já mentiu. E se você já mentiu, nem que seja o seu peso, a sua altura. Você não pode entrar no céu se a lei definir você. Você falhou. Paulo sabia disso. Que o Evangelho ele anula todo esse processo.
Mas talvez se você estudar um pouco mais as Escrituras, você vai dizer, pastor Rodrigo, eu tenho um pega-ratão para o senhor. Porque lá em Atos, Paulo manda Tito se circuncidar, para que ele pudesse então pregar o Evangelho. Então, que raio de Paulo estar anulando a lei, se ele obrigou os discípulos dele a se circuncidar? Aí é muito rápido, meu irmão. Esse pega-ratão é ratinho. O que Paulo está nos ensinando é uma coisa muito simples. Simples. Eu posso até aplicar a lei na minha vida, se for necessário, para que o Evangelho seja pregado. E eu vou te dar um exemplo muito simples. Tem pessoas que não comem carne de porco porque no Antigo Testamento não comia. Eu gosto de costelinha de porco com barbecue. Mas, se eu souber que por eu gostar e comer carne de porco, eu não vou poder pregar o Evangelho para o Ernesto, na mesma hora eu paro de comer. Na mesma hora eu paro de fazer. Porque eu posso depois, na eternidade, comer barbecue à vontade. Mas esse momento com o Ernesto, ele tem uma duração. Ele tem um tempo, ele é limitado pela minha morte. Então eu posso abrir mão. Paulo está dizendo isso, que nada pode ser atrapalho para que você possa pregar o Evangelho, nem mesmo a lei. A nossa geração esqueceu disso. Nós nos dividimos em grupos, em clãs. Ah, eu corto o cabelo. Ah, você não corta o cabelo. Ah, você usa saia. Ah, eu não uso saia. Ah, eu posso fazer isso, você não pode fazer isso. E gastamos muito tempo, debatendo para nos diferenciar, criando reis e regras que vão nos colocar longe uns dos outros. O grande problema é que nós não estamos entendendo. A nossa geração não está entendendo que os fariseus já fizeram isso e deu errado. E que o futuro da nossa geração, se continuar pregando regra, que você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, porque senão Deus não vai te aceitar. É o mesmo dos judeus no primeiro século. Vão ter a presença de Deus real na sua vida e não vão conseguir diferenciar, porque ele não se enquadra nos padrões que eles criaram. Paulo está dizendo, para todas essas coisas eu morri. Morri. Do não privilégio pastoral é estar sempre em velórios. Estar em velórios é interessante, tem coisas boas e coisas ruins. Uma das coisas interessantes, o morto está morto. A pessoa está ali. É a mesma pessoa. Quando é ovelha, às vezes algumas semanas atrás estava falando comigo, agora não está mais. Você pode tocar, você pode beliscar, não vai sair um grito, não vai ter um ai, não vai ter nada, porque está morto. E é assim que a lei nos transforma. Ela serve para nos mostrar aquilo que nós não damos conta de fazer. E se nós estamos em desobediência, o final é a morte. Mas Paulo ele termina o verso 20 dizendo assim, para essas coisas eu morri, porém a vida que eu vivo agora é para Cristo. A salvação pela fé, ela gera vida e propósito na vida do homem. Meu irmão, se você compreende a justificação pela fé, se você entende que Deus te salvou não pelos seus méritos, não pelos seus lindos olhos azuis, mas que Deus te salvou por causa da graça dEle, você começa a encontrar um propósito de vida, porque a nossa geração precisa de você. A nossa geração é muito boa em opinar, em julgar, como eu falei. Tem um surto de live. Você tem live 24 horas por dia, 7 dias da semana, você pode escolher melhor. Nem sei por que você está ouvindo o pastor Rodrigo, você podia estar ouvindo o Nicodemos agora, ouvindo o Hernandes Dias Lopes pregar. Tem um monte de gente pregando. A grande questão é o que a gente está falando. Porque Cristo, quando Ele vai lá e tira você da lei, Cristo, quando Ele vai lá e tira você do pecado, Ele não tira para ouvir as suas opiniões. Ele não chama você para uma mesa redonda e agora fala as suas opiniões. Fala que eu quero ouvir você. Fala que eu quero ser democrático e ouvir o que você está falando. Não. Ele chama para que Ele possa viver na sua vida. E aí é diferente.
se você crê na salvação pela justificação da fé, quando as pessoas perguntarem para você qual o seu posicionamento a respeito do casamento, não importa o que você pensa, importa o que Cristo pensa. Se as pessoas perguntarem para você qual o seu posicionamento diante dessa pandemia toda que está ocorrendo, não importa mais o que você pensa, importa o que Cristo pensa. Se as pessoas perguntarem para você por que você torce para o Grêmio e não torce para o Inter, não importa o que você pensa, importa o que o pastor Rodrigo pensa. Tem que torcer para o Grêmio. Mas você captou o que eu estou te falando. O grande problema é que nós somos uma geração de crentes, acostumados com a igreja. Vivemos Cristo, mas ainda estamos loucos para falar o que nós pensamos, loucos para viver a vida da maneira que eu quero, loucos para desfrutar da vida como eu quero, só que nós não temos essa opção. A opção que nos é dada é viver agora para a glória de Deus, é viver agora para a glória de Cristo, é viver agora para a glória com o Espírito Santo na nossa vida. Não o que eu penso, não o que eu acho, não o que eu julgo. Daí eu me lembro de uma frase de um pastor que fala que um dos grandes dilemas dos pastores é tentar ensinar peixe a voar, é ensinar dons do Espírito para quem ainda não é nova criatura. Porque não adianta as igrejas estarem cheias, se não forem cheias de novas criaturas em Cristo Jesus. Porque daí quando o pastor ou algum líder chegar, ou quando a própria palavra de Deus te confrontar, e dizer assim, você não pode fazer isso porque Deus não quer, a pessoa se levanta. Por isso que surgem tantos ministérios. Por isso que surgem tantas igrejas, a cada dia, a cada semana. Novas interpretações das Escrituras. É o homem tentando gritar. É o homem tentando olhar para Deus e dizer, você está errado. A palavra de Deus ela é clara. E aí algumas conclusões você pode chegar a partir do verso 21. A lei, ela serve para me santificar. A lei serve para me mostrar quais as atitudes certas que eu devo tomar e quais as atitudes erradas que eu devo evitar. Normalmente, eu opto pelo errado, então eu peco. A lei, ela serve para demonstrar, então, o quão miserável pecador eu sou. Porque até mesmo nas regras mais simples eu consigo pecar. Logo, eu não sou apto para ser salvo. A lei serve para me conduzir, então, à ideia de quanto eu careço de um Salvador. Se não é Cristo, eu não posso ser salvo. Então, 3 conclusões para você guardar. A justificação do homem, ela tem origem em Deus. Você não pode se justificar. A única coisa que você pode fazer é dar desculpa. E isso a gente é bom. Está vendo aí, Deus? Comi do fruto por causa da mulher que o Senhor me deu. Está vendo aí, Deus? Eu comi do fruto, foi por causa da serpente que o Senhor botou no jardim. E no final das contas a gente continua ainda tentando botar a culpa em Deus dos nossos pecados. A justificação então só tem origem em Deus, não é nas suas atitudes. A justificação do homem, ela provém da graça. É graça. Existe um corinho antigo, bem antigo, não vou pedir para o Ernesto cantar, que senão vai revelar a idade dele. Mas que conta a história de alguém chegando no céu. E as pessoas perguntando por que ele estava no céu. E a resposta dele foi graça. Foi graça. Superabundante graça. Não foi mérito meu. A justificação do homem é através da fé em Cristo. E não é por mérito. Por isso que se nessa noite você entrou na igreja ou entrou nas lives da nossa comunidade, pensando em como você pode agradar a Deus, você precisa mudar a chave. Não há nada que você possa fazer que possa agradar o coração de Deus. Somente quando Deus olhar para a sua vida e enxergar Cristo Jesus na sua vida, é a marca do sangue. Por isso que na Páscoa judaica o sangue estava derramado sobre as portas.
Por isso que na Páscoa cristã, o sangue de Cristo está marcado nas nossas vidas. É Cristo somente. Nós precisamos mudar essa chave. Precisamos ser uma geração que volte a pregar o verdadeiro Evangelho. Vamos cantar? A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Ao terminar uma mensagem falando sobre salvação, não tem como não falar desse desafio para a sua vida. Se você não conhece Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, meu irmão, não perca mais tempo. Entregue a sua vida a Ele. Tenha uma conversa com Deus. Não é o que o pastor está te falando, é o que a palavra de Deus te fala. Você pode encontrar graça diante dEle. Não tem como não falar de uma aplicação para a nossa vida, que já somos burro velho de fé. De fazermos esse teste no nosso coração. Deus, será que eu realmente acredito na tua graça? Será que eu estou rendido aos teus pés mesmo, submisso ao Senhor? Será que o Senhor está vivendo em mim, na minha estrutura? Se você chegar a uma conclusão contrária, meu irmão, há tempo ainda, os céus não se rasgaram e sempre é a graça. Há também uma terceira possibilidade, de você ouvir uma mensagem como essa, um desafio como esse, e não fazer nada. Eu consigo sair desse local e dormir com a minha consciência tranquila. Porém, você não deveria. Não é as minhas palavras que tem que convencer você, é o Espírito Santo de Deus. Por isso que eu durmo com a minha consciência tranquila. Porém, hoje você ouviu sobre salvação. E hoje você pode endurecer o seu coração. É algo que você precisa conversar com Deus. Vamos orar? Muito obrigado, Deus, por esse culto. Obrigado por essa segunda celebração que tivemos nesse dia. Celebramos ao Senhor. Somos gratos porque o Senhor nos dá esse privilégio. E Deus, quando somos confrontados pela Tua palavra que gera graça, nos ensina sobre um amor que vai além da nossa consciência. Algo que contraria a nossa lógica. Deus, queremos nos render aos Teus pés, em submissão a Ti.
Não deixa, Deus, jamais algo subir a nosso coração que não venha do teu trono. Tira o orgulho. Tira, Deus, a falsa religiosidade. Tira essa dependência por leis. Nos faz desfrutar do evangelho da graça de Deus. Abençoa, Deus, a cada vida que está aqui. Cada vida e cada família que nos ouve pela internet. Derrama do teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida de cada um. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação eterna do Espírito Santo de Deus esteja com você, com a sua vida, desde o dia de hoje até o dia em que Ele há de voltar dentre as nuvens. É em nome dEle que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém.